Mais um arcebispo, Donald Trump, nomeia para a Comissão de Liberdade Religiosa que os Estados Unidos está promovendo. Se você não vê que nós estamos no período da supremacia papal 2, ou seja, a volta da supremacia papal, ou seja, a ferida mortal foi curada por completo, ou seja, a imagem da besta, a igreja unida com o Estado, ou seja, o decreto dominical, a perseguição final. Se você não vê, é porque você está no lugar que não devia estar. É porque você não está com a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. O movimento quarto anjo profético do Apocalipse capítulo 18. É porque você não está unido com o povo de Deus, dando o último aviso, convite divino, dando o aviso da queda das igrejas pela falsa liberdade religiosa. Se você não vê, é porque você está dentro do sistema da besta, ou dentro do sistema da imagem da besta, promovendo a falsa liberdade religiosa. É porque você está dentro dos templos adventistas ou em movimentos dissidentes e você não está com a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas, constituído por Elias Joanã e por Deusilene Souza. É por isso que você não vê. Mas aqueles que estão unidos, fazendo parte do quarto anjo, está vendo o decreto dominical, que é a falsa liberdade religiosa. Está vendo a imagem da besta, que é a falsa liberdade religiosa. Está vendo a Igreja unida com o Estado, que é a falsa liberdade religiosa. Está vendo os três espíritos imundos, o movimento tríplice mundial promovendo a falsa liberdade religiosa, que é o dragão, o espiritismo, que é a besta, o catolicismo e que é o falso profeta, protestantismo apostatado. Então, para você ver a imagem da besta, a igreja unida com o Estado, a supremacia papal, a ferida mortal curada, o decreto dominical e a perseguição final. Então, é necessário que você se une com o movimento profético adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas, a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, constituído por Elias Joanã e por Deusilene Souza. Então você vai ver todos os cumprimentos na beleza da verdade, como está escrito na Bíblia e no espírito de profecia. Mas ao contrário, você guardará o domingo pela falsa liberdade religiosa dentro dos templos adventistas. Então, é necessário que você faça o seu confessar, olhando para o céu que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã, e faça parte do poderoso movimento profético, o quarto anjo, o movimento adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. Agora assiste mais uma pregação do nosso querido irmão Melo. Amém e amém. Volte a terra como era, que o Espírito volte a Deus, que o Deus uma vez, uma vez, uma vez, uma vez. Quantas vezes choramos por ela, quantas vezes sofrimos por ela, mas a alma morreu sem Jesus.
para sempre perdemos a vida eterna. Uma vez, uma vez, uma vez. A todos, mais uma vez, eu quero saudar. Bom dia. Ok, não é novidade para alguns, isso será novidade para outros. Dizer que nós já estivemos aqui, creio eu, há 2 semanas atrás. E hoje voltamos novamente, isto porque nós trabalhamos já muitas vezes no mercado do Kawango e agora nós então achamos por bem partilhar também a palavra com todos desse mercado do desvio da Barra. Dizer que nós estamos a levar a última advertência de misericórdia à terra e também dizer que nós estamos a viver a mesma história que o povo de Noé já viveram, onde Deus levantou Noé para advertir o mundo, assim também Deus levantou o remanescente nesses últimos dias, começando por o casal lá no Brasil, o irmão Elias Joná e a irmã Deuseline Souza. Assim, esta obra vai se estender a nível mundial. Esta obra já está no Brasil, começando por lá, já está cá em Angola, está também em Moçambique e isso vai se estender a nível mundial, pois que é uma obra de extensão mundial. Queridos, eu quero hoje partilhar convosco uma nota que está no livro do Apocalipse, no capítulo 19 e no versículo 20, onde diz que a besta, o falso profeta e aqueles que adoraram a imagem da besta serão lançados no fogo e enxofre. O que é isso? Na verdade, eu quero destacar apenas uma coisa principal: imagem da besta. O que é isso, imagem da besta? Para nós saber o que é a imagem da besta, precisamos saber o que é a besta. Na verdade, quando o Apocalipse diz besta, está querendo dizendo animal. Então, besta é um animal. E o que é isso, animal? A Bíblia explica-se por si mesmo. O livro de Daniel, capítulo 7, no versículo 17, diz que os 4 grandes animais que viste, o rei, são 4 reinos que se levantarão sobre a terra. Então, estamos agora a compreender que besta significa animal. E animal, por sua vez, também significa, então, reino. Portanto, aqui estamos. Se Apocalipse capítulo 13 nos apresenta 2 grandes bestas que se unirão nos últimos dias para forçar o povo de Deus a adorar a imagem, então já sabemos que essas bestas são 2 grandes poderes que estão sobre a terra. Agora, nós vamos destacar a primeira besta. Sabemos que a primeira besta, na verdade, o livro do Apocalipse diz que ela está sentada, uma mulher está sentada sobre uma besta. Então, se besta é reino, e sabemos que muito bem. Ela diz que essa igreja está edificada sobre 7 montes. E montes são colinas. Então, o único poder na terra que está edificada sobre 7 montes é o Vaticano em Roma. Nós sabemos muito bem que Roma está edificada sobre 7 montes. E estes montes, então, é que são descritas no livro do Apocalipse. Portanto, conseguimos distinguir a partir daqui que
que Roma é a besta descrita, a primeira besta descrita no livro do Apocalipse, no capítulo 13. E o que esta besta vai fazer nos últimos dias? Ela diz que vai se unir com a segunda besta que tem 2 chifres. O que é isso, ter 2 chifres? Então, que poder é este que ela tem como fundamento 2 formas de governo? Nós estamos falando então dos Estados Unidos da América. É o único poder nos Estados Unidos da América que ela é governada por meio desses 2 poderes, democrata e republicano. E então, no livro do Apocalipse capítulo 13, no versículo 1, diz que a besta tem 2 chifres semelhantes ao cordeiro. O que é isso, chifre semelhante ao cordeiro? Na verdade, para nós compreender que o chifre, que é os 2 poderes que regem os Estados Unidos da América, elas são semelhantes ao cordeiro, precisamos viajar um pouco mais no livro de Marcos, capítulo 2, onde os herodianos foram ter com Jesus e fizeram uma pergunta. Mestre, é lícito pagar imposto ao Estado? E Cristo em resposta disse, me dê uma moeda. Eles pegaram uma moeda, deram a Cristo. E Jesus levantou aquela moeda e perguntou, de quem é o rosto que está nessa moeda? Todos responderam, é de César. Então Jesus disse, dê a César aquilo que é de César e dá a Deus aquilo que é de Deus. Querendo assim Cristo fazendo separação da igreja com o Estado. Querendo dizer que um não pode prejudicar o outro, mas os 2 não podem se juntar. É aqui onde nós estamos quando o Apocalipse 13 diz que a besta é semelhante ao cordeiro. Por quê? Porque os Estados Unidos da América, esses 2 poderes, elas dividem por meio da emenda da Constituição Johnson, da primeira emenda, defende que a igreja não pode se juntar com o Estado, porque se assim acontecer, vai acontecer que o Estado vai impor leis que vai prejudicar os cristãos, os religiosos. Aqui estamos, então compreendemos o que é isso. Na verdade, a besta que tem 2 chifres é os Estados Unidos da América, mas a profecia diz que a segunda besta vai fazer imagem a primeira besta. Então o que significa que os Estados Unidos da América vai criar leis que vai honrar a primeira besta, que é o papado, que é o Vaticano, que está edificada sobre 7 montes. Que é isso, queridos irmãos? Que é isso que Donald Trump fez no dia 2 de junho de 2020, no tempo do Covid-19. Trump assinou o decreto para que todas as igrejas promovessem a imagem ou então a falsa liberdade religiosa. Que eles chamam que essa liberdade religiosa vai unir todas as igrejas do mundo com o mesmo pensamento de cada um respeitar a crença do outro. Aonde estamos na história profética? Vamos para os discípulos de Cristo. Todos os discípulos de Cristo, aqueles que seguiram a Cristo, não há senão João, que morreu por intermédio de velhice. Senão todos os discípulos de Cristo foram mortos, foram assassinados. E por quem? Por Império Romano. Por Império Romano. Em 312, o imperador Constantino estava andando e de repente viu uma luz, que segundo ele diz ser Deus quem lhe deu aquela luz, e ele viu então aquela luz e que dizia que, eu ouvi uma voz que dizia que sobre estes sinais vencerá a guerra. E então ele acreditou que a partir daí Deus falou com ele e reuniu-se com os cristãos, e o imperador Constantino uniu-se com os cristãos. Mas o que aconteceu depois? Um ano depois, ele cria uma lei de liberdade religiosa que une todos, judeus e não judeus, na mesma
no mesmo nível de pensamento. Queridos, não parou por aí. Essa liberdade exaltaria apenas o domingo, o dia do sol, porque em 321 ele criou então uma lei que obriga todos a guardarem o domingo. O que é o domingo? Quando nós vamos nos livros dos profetas, aí defende, no livro de Ezequiel, no capítulo 8, defende que alguns judeus tinham se virado ao templo para adorarem o sol. Para você que estuda o livro, a linguagem do inglês, você sabe muito bem que em inglês domingo significa Sunday. Sunday. Sun é sol, day é dia. Se você juntar o Sunday, vai dar dia do sol. Então domingo é tido por dia de sol. Assim sendo, queridos irmãos, é por essa razão que Satanás sempre levou as pessoas a adorarem o astro. E a Igreja Católica Romana criou então uma encíclica Laudato Si por meio de Papa Francisco, dizendo que todos devem ser obrigados a adorar no domingo. Todos têm que fechar as suas empresas para adorarem no domingo. Queridos, não é conhecimento humano, é conhecimento divino, é bíblico. Todos nós seremos obrigados a adorar no domingo ou não, ou teremos que passar por necessidades biológicas, tal como não poderemos comprar ou vender. Queridos irmãos, nós estamos muito perto disso acontecer, porque o projeto 2025 que a Casa Branca nos Estados Unidos criou, ela começou a ser implementada em janeiro e eles dizem que a meta é de 180 dias, que equivale a 6 meses, isso caindo em junho de 2025. Então, queridos irmãos, a Bíblia chama isso de marca da besta.